Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, diz assim a Escritura Sagrada: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, Deus abençoe a cada um. Ontem nós começamos, nós estamos vendo os relacionamentos. Estamos estudando o Sermão do Monte como um todo. E o Sermão do Monte, assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, Jesus sobe a um monte. Quando ele vê as multidões, por causa de uma posição estratégica para se dirigir às multidões, e ali é uma pequena elevação, em cima é plano, mas para quem está embaixo na Galileia é um monte, e Jesus pronuncia o Sermão do Monte, e assim como Moisés resumiu tudo no Decálogo, Jesus resume tudo nas bem-aventuranças. Certo? Então Jesus agora vai nos ensinar sobre os relacionamentos. Ele sabia que iria formar uma comunidade da fé, homens e mulheres que iriam abraçar a fé e que iriam viver em comunhão, e que onde existe mais de uma pessoa, ou até uma só, existe conflito. E como nós deveríamos nos relacionar, tanto com os internos, ou seja, os da fé, como com os externos. E ontem nós começamos a ver que ele diz, não julgueis. Nós vimos que julgar é uma prerrogativa divina, portanto, quando nós vemos em primeiro lugar que julgar, aqui o verbo crino, tem o sentido negativo de censurar, criticar, procurar defeitos nos outros, quando nós temos defeitos maiores. Então é aquela pessoa ácida, de mal com a vida, que parece que tem uma nuvem negra sobre a cabeça e que só consegue enxergar o mal, ou que maximiza os defeitos dos outros e está sempre procurando o defeito no outro. Por quê? O contexto é que Jesus quer que sejamos diferentes, tanto dos pagãos quanto dos religiosos. E os religiosos da época
eles procuravam defeito em todo mundo, mas eles se achavam perfeitos. Então Jesus diz para a gente não cometer esse erro. Então Jesus diz, não julgueis, porque o julgamento é uma prerrogativa de Deus. Então quando eu julgo, eu estou usurpando o lugar de Deus. E eu estou me elevando e sentando numa cadeira que não é minha. Eu estou subindo num trono, todo mundo fica abaixo de mim, e aí eu me vejo no direito de emitir juízos. E isso não é por aí o caminho. Isso nós já vimos ontem, você pode ver lá no meu canal no YouTube. Então no julgamento, quando eu me atrevo a condenar alguém, a censurar alguém, a falar mal de alguém, a olhar os defeitos dela e apontar, eu estou me considerando superior a ela. Por isso Paulo vai nos dizer para a gente considerar o outro superior a nós. Nós vimos também que o julgamento aqui referido é uma crítica ácida e destrutiva. Quando ele diz não julgueis, é nesse sentido, porque a crítica ácida e destrutiva só gera contendas, só gera inimizade. É o toma lá da cá. É aquela velha história de a pessoa expõe o erro dos outros e tem telhado de vidro. Deus abençoe, Fabiano. Então nós estamos no capítulo 7, na segunda parte dos relacionamentos. Eu estou fazendo uma revisão do que nós dissemos ontem. Isso aqui foi a escola bíblica de domingo. Então, Jesus diz, não julgueis, porque quem tem a prerrogativa de julgar é Deus, porque esse julgamento aqui é apontar o defeito do outro, mas de forma destrutiva, negativa, que traz conflito, ou até mesmo muita gente se afastar da fé. O julgamento verdadeiro só Deus pode fazer, nós vimos ontem, porque Ele conhece todos os fatos, conhece as circunstâncias. Então o meu conhecimento e o seu é limitado, mas o de Deus não. O juízo é inclusivo e não exclusivo. Ou seja, Jesus diz, para que não sejais julgados. Quando eu julgo alguém, eu entro na fila do julgamento também. Eu me sento no banco dos réus. Por quê? Porque só Deus é perfeito. Só Deus é alguém que a gente pode conversar com Deus e dizer assim, vamos conversar aqui. E aí o único que não vai ter defeito é Deus. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós somos pessoas de defeito. Eu gosto sempre de contar umas piadas que não seja imoral. Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, com a vida. Diz que 3 crentes no sertão iam para a igreja. Era muito longe o caminho. Porque, graças a Deus, o povo do sertão vai longe. Então todo mundo tem defeito. E no meio do caminho eles iam cantando, orando. E chegou um momento que tão longe que ele disse, rapaz, vamos fazer uma coisa? Cada um de nós vai contar um defeito. Um defeito que tem. E aí a gente esquece um pouco a distância. E um chegou e disse, rapaz, eu tenho uma fraqueza. Eu não posso ver uma mulher de cabelos negros, lisos, lindos, que, rapaz, eu me apaixono logo, eu fico com vontade de ficar com ela para mim, de largar minha mulher. Eu tenho esta fraqueza. Aí o segundo disse, rapaz, o meu problema é dinheiro. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, se eu faço qualquer negócio para ganhar dinheiro, eu minto, eu roubo,
eu trapaceio, eu faço qualquer coisa para ganhar dinheiro. E o terceiro está ouvindo. E nada de falar. E disseram, e aí, ó, você não vai contar o seu defeito? Ele disse, rapaz, o meu defeito é não guardar segredo. E eu não vejo a hora de chegar na igreja para contar tudo que vocês disseram para o pastor. Então todo mundo tem defeito, meu amigo. E aí o que acontece? Se a gente fosse sentar para conversar sobre defeitos, todo mundo tinha defeito, só não Deus. Então, o juízo, ele é inclusivo, ou seja, ele me inclui. Quando eu julgo, é como se Deus dissesse, você está apontando o defeito dos outros, então agora vamos ver também os seus. Vamos checar os seus. Vamos puxar a sua folha corrida aqui na delegacia celestial. Então nós vimos também, ontem, que no juízo existe a lei da semeadura e da colheita. A régua que eu uso, a medida que eu uso, os critérios que eu uso para julgar os outros, serão os critérios que vão ser usados para me julgar. Ou seja, se eu fui misericordioso, se eu fui um ombro amigo. Porque uma coisa é concordar com o pecado, pactuar com ele. Isso nós não devemos fazer. Outra coisa é ajudar o pecador a levantar-se. Paulo disse, se alguém for surpreendido numa ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, tendo cuidado por vós mesmos para que não sejais tentados, porque às vezes a gente vai socorrer alguém e acaba caindo com ele. É como vai socorrer alguém que está se afogando e se afoga com ele. Então tem que ser espiritual. E quando a gente é generoso, Deus abençoe a irmã Fátima, oh meu Deus, é minha filha na fé, que ela e o irmão Pedro, hoje graças a Deus, já há muitos anos, eu nem sei quantos anos de fé já, né, irmã Fátima? Se puder botar aí quantos anos você e o irmão Pedro têm de fé. Então, nós vimos ontem, que a régua é a mesma para todos. Ou seja, do jeito que eu julgo, é o que eu vou ser julgado. Então, se eu não pactuei com o pecado, mas eu fui misericordioso, eu orei por aquela pessoa, eu estendi o ombro amigo e disse, ó, se você está errado, o caminho não é por aí, mas eu estou aqui para orar por você, para te ajudar. Eu não vou virar a cara para você, porque muita gente, quando a pessoa está na igreja, é uma benção. Se eu estiver frequentando, pode até estar pecando, roubando, mas aí aquela alegria, paz dizer, ô meu irmão, tudo bem? Mas quando a pessoa se afasta do templo, porque próxima semana nós vamos falar sobre templo. Então, uma série de estudos sobre templo. Então, o que acontece? Quando a pessoa está fora, ela se afasta, aí a pessoa passa, não dá mais a paz do Senhor, muitas vezes não fala. E aí parece que virou inimigo ou um desconhecido. E a pessoa que está lá fora se sente assim abandonada e empurrada para pecar mais, desamparada. Então uma coisa é concordar e pactuar com o pecado. A gente deixa bem claro, o que você fez, eu não concordo, não pactuo. Um irmão me procurou e disse, olha pastor, eu estou deixando a minha casa, eu estou deixando a minha esposa, eu arrumei outra, estou saindo da comunidade, da igreja. Mas antes eu vim conversar com o senhor, que eu estou saindo. Eu sei que a minha esposa vai sofrer, e eu sei que eu também vou, mas eu já arrumei essa outra pessoa, e eu vou viver com ela. E ele disse tudo isso para mim. E eu cheguei para ele e disse, olha, eu não concordo com a sua decisão. Não é isso o que diz o Evangelho.
O evangelho é o que Deus uniu, o homem não separe. É que o marido não deve separar-se da sua esposa. E você sabe muito bem disso, porque você foi bem doutrinado. Mas a decisão é sua. Certo? Se você quer, ele disse quero, então eu expliquei para ele. E eu disse, olha, eu não pactuo com isso. Então você nunca terá a minha aprovação para com isso. Contudo, saiba que eu vou estar orando por você. Eu vou ajudar no que eu puder a sua esposa na hora da dor, na hora do desamparo, como pastor. Mas, no dia em que você perceber que errou, se arrepender, cair do cavalo, se machucar, e você precisar de ajuda, de uma mão amiga, de um ombro amigo, você saiba que pode contar comigo. Você vai, mas eu não vou fechar a porta para você. Você vai ter um ombro amigo. E dito e feito. Ele voltou, depois de sofrer, voltou, se arrependeu, mas ele sabia que tinha para onde voltar, e hoje está muito bem, obrigado, muito bem no casamento, né? Uma família linda, né? Porque sabia que tinha alguém que estava ali esperando, porque a nossa posição é a do pai do filho pródigo. Quer ir embora, meu filho? Quer. Não posso agarrar você pelo pescoço. Mas posso dizer para você que se você voltar, vai ter amparo, vai ter socorro. Então quando você passar por alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou afastado do templo, passe por ela, e mesmo que ela esteja em pecado, bêbada, drogada, na prostituição, passe por ela, dê um bom dia, de que você deseja que a paz do Senhor venha sobre ela, que é aquela pessoa que está angustiada, sofrida, que é amada, que se diga com um tom bem amoroso, que se ela se arrepender, se ela precisa de um amigo, se ela precisa de ajuda para se firmar nos caminhos do Senhor, que você é um instrumento de Deus. E se ela não quiser, se coloque à disposição para no momento que ela quiser, porque chega uma hora onde a vida, o Deus, aperta os parafusos e aí a pessoa quer, certo? Só que ela tem que saber que tem para onde voltar. Não adianta eu querer voltar se eu não sei, se eu não tenho para onde voltar. Mas se eu tenho para onde voltar, quando a coisa aperta, eu corro para lá. Lembra da história do filho pródigo. Então hoje, nós vimos ontem que perceber o errado no outro é fácil, no nosso é difícil, na nossa vida é difícil. Então nós vamos hoje para a segunda parte desse texto, que é o julgamento. Quando a gente emite um juízo e critica, quando a gente censura outro, sabendo que nós temos defeitos, ele é uma maneira de acobertar os nossos próprios pecados. Então, quando eu falo mal do outro, eu estou acobertando os meus, eu estou me excluindo. Por isso que é tão bom falar da vida alheia, e todo mundo já cometeu esse pecado. Porque enquanto nós falamos da vida alheia, a gente esquece da nossa. E aí há um prejuízo terrível. Aí Jesus diz assim, como é ridículo a nossa presunção de querer ajudar os outros estando numa situação pior. Ele mostra que é como alguém que tivesse com o rosto vendado, tapado por uma grande viga,
e querendo ajudar alguém que está só com um grão de areia. Então seria uma coisa cômica. Jesus gosta muito de fazer isso, para que as pessoas saiam dando risada e nunca esqueçam. Nunca esqueçam aquilo. Né? A pessoa, quando ouviu Jesus falando, ela dizia, mas como é que pode? Uma pessoa que tem uma trave no olho, que não está vendo nada, que está tropeçando em tudo, querendo ajudar alguém a tirar o argueiro. Uma pessoa que só caiu uma argueira ali, e que com a lubrificação do olho já sai. Não, mas o outro está querendo ajudar e está procurando até agora. Você viu que engraçado? Então todo mundo sai dali. E quantas vezes a nossa situação é ridícula? As nossas ações são ridículas. Nós queremos socorrer pessoas, nós queremos criticar pessoas, e nós estamos piores do que elas. Então Jesus diz, como é que eu faço se eu quero ajudar realmente pessoas? Ele diz que o juízo, que é o que nós vamos começar hoje, para ser benéfico, precisa começar em nós. Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus, não começa pelo mundo não. Né? O grande problema é que nós estamos fora de sintonia com a Escritura. Eu ensino há 35 anos, por aí, mais de 30 anos. E uma das grandes dificuldades que eu tenho visto é que as pessoas saibam textos da Escritura. Às vezes sabem um versículo, João 3,16, mas quando você pede para completar um texto, quando você diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, continue aí, e já para. Porque a gente vê quanta falta de conhecimento das Escrituras. Às vezes você junta 10 pessoas para poder formar um versículo. Um diz uma parte, o outro lembra de outra parte, mas é só pedaços. Jesus disse que o juízo deverá me levar a uma autoavaliação. Ele disse, hipócrita, hipocrites era o nome que se dava a um artista na Grécia. Porque na Grécia, os artistas, quando iam, tanto na Grécia como em Roma, as atrizes e os atores, mas principalmente atores, porque geralmente as mulheres não faziam parte, então tinha uma máscara. Eles tinham uma máscara, essa máscara estava sempre sorrindo, era de palhaço. O desenho da boca é sempre de sorriso, ou coringa. Tem um bocado de crente que é parecido com coringa. Vive sorrindo, mas por dentro está chorando. Então aquele homem representava um personagem. Então o que acontece? Aquele homem, Jesus disse, no contexto hipócrita, começou, era um artista. Mas um artista que fingia que ser outra pessoa, fazia um personagem. Então Jesus diz que os fariseus, Jesus caracteriza os fariseus, porque os fariseus começaram bem. Os fariseus eram o melhor que tinha no judaísmo. Criam na Bíblia toda, eram pessoas altamente escrupulosas, só que com o passar do tempo, o tempo é horrível. Com o passar do tempo, se a pessoa não se cuidar, toda a fé vira mecânica. Toda a fé, ela esfria, ela se torna algo comum. A gente banaliza a fé. Então os fariseus, eles viraram artistas da fé, atores da fé. Então eles ensinavam. Eles, quando estavam em jejum, eles pintavam o rosto para parecer que estavam mais abatidos, assanhavam o cabelo. Então viviam como artistas. Os artistas da fé de hoje fazem diferente. Eles se penteiam todo, botam perfume, e chegam na casa da gente e dizem assim. A gente diz assim, oh meu irmão, você quer um café? Não, muito obrigado.
O irmão quer uma água? Não, muito obrigado. O irmão, pastor, não posso, o senhor sabe, né? Então, ele está cheio de orgulho, dizendo que está em jejum, mas como a Bíblia diz para não dizer, né? Então ele criou outra hipocrisia. Agora, ele não diz com a boca assim, eu estou em jejum, mas ele faz tudo para que a gente perceba que ele está em jejum. Que eu não sei o que uma pessoa em jejum vai fazer na casa dos outros. Porque se é em jejum, eu devo estar no meu quarto, orando a Deus e comungando com Deus, para não ter esse perigo de chegar e sair de um extremo e ir para o outro. Um tocava trombeta, um se maquiava. Hoje tem os artistas da fé que fazem tudo, eles estão em jejum, mas querem que todo mundo saiba. Mas eles não dizem, eles dão a entender. Muito obrigado pela água, muito obrigado pelo café. Não, aí quando você começa a insistir, a pessoa diz assim, o senhor sabe. Ah, eu entendi. Tem uns que dizem até a metade da frase, hoje eu estou. Certo? Ah, não entendi. Então isso é outra, é um artista da fé. Certo? É um artista da fé. Então o que acontece? Jesus disse hipócrita. Ele disse, olha, você tentar julgar o outro tendo tanto defeito, e defeitos maiores do que aqueles, é hipocrisia. Aí Jesus, tire primeiro a trave do teu olho. Ou seja, faça uma autoavaliação, veja, em simples palavras, olhe para a sua vida. E aí Jesus diz, olha, tire a trave do teu olho. Então, se eu quero ser bênção, eu primeiro devo me consertar. Para que aí eu possa enxergar claramente. Aí Jesus diz que o juízo sadio é realizado por gente sadia. Ele diz, então, olha o que ele diz. Se eu tiro a trave do meu olho, Jesus, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele diz, quando você se corrigir, se consertar, se autoavaliar, e você tiver uma vida de comunhão com Deus, você vai conseguir ver agora claramente. E você vai perceber que as pessoas têm fraquezas, que todo ser humano está contaminado e enfermado pela natureza pecaminosa, que está sujeito a cair e que precisa de ajuda para levantar-se e que não precisa ser tratado como inimigo e que não precisa que a pessoa mude de calçada. Porque o religioso, ele quando vê um irmão que se afastou da igreja, que está bebendo, que está no mundo, como eles dizem, e até então, até onde eu sei, todo mundo está no mundo. Uma vez chegou para mim e disse, pastor, sua igreja é mundana, porque as mulheres usavam calças compridas, essas coisas. Eu disse, irmã, nossa igreja é mundana. É só aí, até ele admite. Eu disse, irmãos, é porque ainda não fizeram uma igreja na lua. Mas no dia que fizer uma igreja na lua, eu vou abrir uma congregação lá, porque eu tenho muita sede de ganhar almas. Mas enquanto não tem ninguém morando na lua, a minha igreja é mundana mesmo, é aqui do mundo. Não tem ainda na lua. Aí ela não entendeu nada, porque esse pessoal, a cabeça para entender é difícil. Né? Aí Jesus, então verás claramente. Então quando eu vejo com clareza, eu vejo a situação toda. E aí sim, eu posso ajudar, porque eu vou com temor. Eu vou e chego e digo, irmão, sou igual a você. Estou vendo a sua situação. E quero ajudar você. Quero estender a mão. Você quer mudar? Você quer alguém que ore por você, que ore contigo, que te dê força, que venha aqui ler a Bíblia para você? Você quer ajuda?
Aí você percebe, se a pessoa diz não, você não vai ficar assistindo. Mas se a pessoa diz sim, eu quero, ou você conversa, opa, tudo bom, como é que tá? Um bom dia, rapaz, às vezes é uma grande pregação. Tem gente que pensa que é só a paz do Senhor. É. Ele não fala, ele não sabe, ele desaprendeu a falar o português, ele fala o evangeliquez. Tem gente que chega para mim e diz, pastor Roberto, tem fogo aí? E digo, tem não, meu. Me converti, deixei de fumar. Porque tem gente que só fala o evangeliquez. Ele não sabe dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ele não sabe conversar sem usar o evangeliquez. Ele só sabe assim, é fogo, labareda, é tocha, é de Deus. Ele só sabe usar assim, ele não sabe dizer bom dia, boa tarde. Então quantas vezes você pode ajudar alguém que está afastado, alguém que está em pecado, alguém que está com uma garrafa de cerveja na mão, com a bebida, fumando droga, passando por ele, e se você notar, que você tem que notar também um amigo, é dizer boa tarde, boa noite. Se precisar de um amigo, é só nos procurar. Não concordamos com o que você faz, mas estamos à disposição para ajudar. Você basta dizer assim, ó, não esquecemos de você, mandar uma mensagem pelas redes sociais. Isso é ver claramente. Quantas vezes eu cheguei lá na igreja, e na igreja vizinho tem um bar enorme, onde gente de todas as camadas sociais estão lá. E eu já encontrei pessoas de alta patente bebendo sua cachaça. E eu passo, chego quando eu vou para a igreja, eu passo, entro no meio deles e vou lá, entro, cumprimento o dono da mercearia. Oi, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? E vocês, pessoal, como é que vocês estão? Como cheguei assim, pastor, né? Mas aqui, tudo bebendo, desculpe aí. Eu digo, a vida é de vocês. Agora queremos mudar, né? Se você quiser mudar, você já sabe que tem uma igreja aqui do lado. Né? Vocês vão estar ouvindo a pregação da palavra de Deus. E aí eu digo, mas eu desejo a todos uma boa noite. Juízo, meninada. Vamos orar por vocês. Estamos aí. Vocês são meus amigos. E eles ficam assim, boquiabertos. Porque tem muito crente que virou ator, ele virou hipócrita, e agora ele não fala mais com outra pessoa que não seja um crente. E entrar numa mercearia para conversar com gente com cachaça na mão, não dá não. E eu até aconselho a não fazer mesmo não, porque tem muita gente que se entrar numa mercearia vai beber cachaça, porque já foi um viciado, um usuário de droga, a palavra viciado não é boa, é pejorativa, já foi alguém vítima do alcoolismo, é alcoolista e não é bom ficar. Mas uma boa parte, não dizia assim, não esquecemos de você. Rapaz, eu tenho experimentado essas coisas boas assim, com coisas simples. De a pessoa desaparecer, sumir, eu mandar uma mensagem no WhatsApp e dizia assim, olha, não esqueci de você. Jesus ainda te ama. Eu me importo com você. E daí a pouco a pessoa olha e manda, pastor, que bom, mas foi tão feliz, eu estou aqui envergonhado na vida que o senhor sabe. Meu irmão, eu quero entrar em contato, porque isso estabelece ponte de contato para a pessoa abrir o coração, para a pessoa ou fechar, ou dizer, não quero conversa, pastor, ligue para mim. Até hoje, graças a Deus, os que eu tenho mandado, as pessoas dizem, olha, pastor, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado, o senhor nunca deixou de ser o meu pastor. Então, nada. Aprenda a falar português de novo.
Aprenda a dar bom dia, boa tarde, boa noite, a dizer, olha, eu me importo com você. Porque a gente só fala evangélico, Jesus te ama. Jesus se importa com você. Talvez é porque a gente não se importe. A gente diz assim, Deus te ama porque a gente não ama. Jesus se importa porque talvez a gente não se importe. Mas quando a gente começa a ver claramente, aí a gente começa a ver que aquela pessoa precisa tanto de Jesus, porque é uma incoerência que eu não sei. É uma incoerência tão grande. Tá com vontade de ganhar os usuários de droga. Tá com vontade de montar clínica. Tá com vontade de ganhar o mundo para Jesus. Tá evangelizando no domingo. Tá querendo pregar na igreja. Quando uma pessoa se converte, ela fica tão feliz. Mas essa mesma pessoa, quando vê alguém que já foi da igreja com a amante, bêbado no meio da rua, usando droga, ele muda de calçada, não fala. Ele quer ganhar, mas parece que é assim. A turma compreendeu que ganhar é só uma vez. Depois, não. Eu tenho um grande amigo, que é um policial abençoado. E ele é engraçado assim, como eu. Ele chegou e disse, pastor, eu vou me desviar. Eu disse, por quê, mano? Ele disse, porque rapaz, quando eu não era crente, chegava aqui na igreja, o pessoal me oferecia cadeira, me oferecia o lugar, me oferecia tudo, me chamava de senhor, e já era de irmão, eu nem me convertia, era irmão, sente aqui, irmão, irmão ia mais pra frente, irmão, você quer água? Pastor, é porque eu me converti de ninguém. Tem dia que o pessoal aqui nem fala comigo. Tem dia, pastor, que pessoal, eu fico em pé. Isso eu acho que eu vou me desviar, para esse pessoal me trata daquele jeito. Então muitas vezes a gente está dentro de uma congregação e a gente não se relaciona com os outros, não sabe o nome do outro. Não dá um bom dia, uma boa tarde. É só no evangeliquez. E aí, labareda. Aí o outro diz tochinha. Aí quem está lá fora diz, pelo amor de Deus, esse é o tatá e o teté das garras da patrulha. Porque o negócio vira cômico, vira engraçado. E aí quando a pessoa vê o pecador no meio da rua caído, ele vai, vira calçada, não dá mais rapaz de Senhor, não trata mais bem, só porque a pessoa deixou de ir para o templo. Igual os fariseus faziam. Não vem para o templo, é pastor de ovelha, passa o tempo todo lá nas estradas. Isso eu não quero conversa. Não está no templo aqui com a gente, não se lava, não lava as mãos, não tem o mikveh, não passou numa purificação. Não, você não quer peça não. Nós temos o farisaísmo hoje, infelizmente. Aí Jesus agora vai falar do relacionamento com os ímpios. Como é que a gente se relaciona com aqueles que são hostis à fé? Porque Jesus sabia que nós íamos ter problemas internos, sabia que sempre tem aquele que quer apontar o dedo para o erro dos outros, mas ele sabia também que à medida em que a gente vai compartilhando esse evangelho do reino, a gente vai arrumar os inimigos. A gente vai arrumar uns inimigos. Ontem uma mulher me escreveu um monte de coisa, porque eu mando as mensagens no Face, né? Eu coloco Jesus te amo, aí eu copio uma mensagem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, né? Você aceita a minha amizade? Menino, como é que você entra no meu Face e faz isso? Eu disse, me perdoe. Deus me perdoe, eu desobedeci a Jesus. Aí eu botei esse texto, né? A culpa é minha, me perdoe, não acontecerá mais. Né? Por quê? Porque você, quando vai elevar o evangelho, você vai descobrir o seguinte, que vai ter gente que vai receber, mas vai ter gente que vai ficar com ódio.
Paulo diz ao homem ímpio, depois de 2 ou 3 admoestações, evita. Paulo diz, Timóteo, tenha cuidado com Alexandre o latoeiro, resistiu às minhas palavras, afasta-te dele. Ele já está condenado. Então, Jesus agora, ele diz que nós temos que fazer uma avaliação das naturezas. Saber. Quando você tem filhos, netos, você sabe que cada um é de um jeito. Então o evangelho ele não é uniforme, ele não forma a gente de forma uniforme, igual ao exército, todo mundo igual, não. O evangelho pega gente diferente. E quando nós vamos levar o evangelho, nós vamos encontrar gente diferente. Então Jesus agora vai ver vai ensinar como é que nós devemos nos relacionar com aqueles que são resistentes, debochados, que são ímpios de verdade. Então nós devemos fazer uma diferença de saber, esse aí é ímpio, esse aí debocha, esse aí zomba, esse aí é capaz de agressão. Então nós não devemos ser alienados, fechar os olhos, baixar a cabeça, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, sem saber. Aí ele diz o seguinte, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. No relacionamento com o ímpio, Jesus diz que nós temos que discernir. E o ímpio, ele é hostil e imundo. Aí Jesus diz, não deis aos cães. Naquela época, cão não era como o de hoje. Cães eram animais que viviam fora das cidades. E quando entravam na cidade era para comer tudo que tivesse estragado. E eles eram violentíssimos. Então era um animal considerado imundo, e é tanto que se tornou até uma espécie de xingamento. De você, quando queria falar que alguém não prestasse, dizia um cão. Paulo diz, tenha cuidado com os cães, os falsos obreiros, a falsa circuncisão. Então Paulo chama de cão, falso obreiro e falsa circuncisão. Aí ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Então ele diz que o ímpio é semelhante a um cão e a um porco. Ele é imundo, ele é hostil. Então Jesus está dizendo, olha, a imagem aqui é que Jesus diz assim, ninguém, nenhum sacerdote, nenhum levita, pegaria uma parte do sacrifício e jogaria para os cães. Ninguém faria uma coisa dessa. De pegar uma coisa santa, que ele tem em mente o sacrifício, os animais que estavam sendo oferecidos a Deus, puros. E Jesus disse, olha, ninguém jogaria isso. E aí o povo está ali, isso é verdade. Tá? As coisas santas não podem ser dadas para um animal imundo. E Jesus disse, ninguém vai pegar pérola e dar para um porco comer. Ninguém vai fazer isso. Ninguém é tão maluco, ninguém é tão desorientado, alienado a ponto de dizer assim, o porquinho está com fome, o bichinho está com fome e eu não tenho o que dar, mas eu tenho um colar de pérolas. Eu vou ver se ele come. Não. Então, quando Jesus está falando, todo o ambiente dele está entendendo. Só muita gente que não entende. Aí ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Então porco era um animal imundo. E cão. Então Jesus diz, quando você perceber que a pessoa ela é imunda e hostil, ela quer estar na lama, é uma opção dela, é uma decisão dela, e ela é hostil,
Jesus disse, assim como o sacerdote não daria um pedaço de carne a um cão imundo, nem alguém lançaria pérolas para porcos, você não deve insistir com essa pessoa. Porque tem muita gente que é ignorante quanto a isso. Está vendo que a pessoa não quer, que a pessoa está zombando, mas mesmo assim, Jesus te ama. Quando a Bíblia faz exortações a insistir na pregação, é com quem quer. É com pessoa que diz, rapaz, ainda não entendi. Mas quando a gente percebe que a pessoa é cão, que a pessoa é imunda, que a pessoa tem o coração impenitente, que ela já fez sua escolha, que quando você chega perto ela já tem nojo. Eu ia passando agora, ia passando um homem com uns litros debaixo do braço. E eu ando de bermuda, né? Aí eu ia bermuda, ia para a agência bancária, e o cara perto de mim não imaginou lavar um nojento imundo de um crente. É assim, qualquer pessoa hoje com um livro na mão e de calça, camisa social, parece crente. E o ódio do cara lá, né? O rapaz ia passando lá do outro lado. Ele está com nojo. Com nojo. Então, Jesus disse, não deis aos cães o que é santo. Você acha que eu vou parar aquele rapaz que está chamando lá um nojento do crente e dizer assim, olha, eu sou também nojento e eu quero pregar para você, para dizer, não quero, não faço questão. Então Jesus, assim como não se lança carne sagrada, nem pérola para porco, você não deve baratear e banalizar o Evangelho. O Evangelho é precioso demais. E aí você vai ver que Jesus vai dizer que, em contrapartida, enquanto ímpio mesmo, porque todo mundo tem pecado. Porque tem ímpio e ímpio. Tem ímpio que não quer o Evangelho porque não recebeu, porque ninguém pregou. Mas tem outro que já ouviu e ouviu e ouviu e não quer. E às vezes o crente eu digo sempre, que tem lá nos muçulmanos tem os xiitas. Na igreja protestante tem os chatos. Né? É aquela pessoa que se torna chata. Ela não sabe conversar com você de outro assunto. Quantas vezes eu ganho pessoas, a pessoa diz assim, olha, eu sou policial, me diga aí como é que é o dia a dia lá, é perigoso, né? Esse negócio. A pessoa fala 1 hora, 2 horas e eu fico ali ouvindo. O grande problema nosso é que a gente for conversar com o policial e assim, e aí meu irmão, como é que você é? Aí ele começa a fazer a luta é difícil, a vida é dura, os inimigos aí, esse problema da violência. Aí a pessoa já entra, mas a armadura, meu irmão, você já está com a armadura de Deus? Ele não sabe conversar, uma conversa normal, de ouvir. Não, ele tem que sempre entrar. Ele acha que se ele não entrar, ele está pecando. Se tiver uma conversa normal. E quantas vezes você ouve alguém e aquela pessoa diz, rapaz, gostei de conversar. Aí você vai conquistando, entrando no coração daquela pessoa, Porque para você ganhar uma pessoa para Jesus, primeiro você precisa ganhar para você. Se a pessoa não gostar de mim, de você, meu irmão, ela nunca vai aceitar Jesus. Porque ela vê Jesus em nós. Nós somos a carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Então, enquanto ímpio, resistente, impenitente, ele é imundo e hostil, o Evangelho é sagrado e valioso. Jesus disse, não deis aos cães o que é santo. O Evangelho é santo. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Certo?
Então, o evangelho é santo e é valioso como pérolas. Então, assim como uma pessoa não daria carne sagrada a um cão, nem daria pérola a um porco, por quê? Porque quando você chega perto desses cães, eles podem se voltar contra você e a matilha toda atacá-lo e matá-lo. Então, você está querendo fazer o bem ao que você imagina que é bichinho. São animais. Eles estão com fome. Então, vamos dar uma ajudinha a ele aqui. Você não sabe que aquele animal é mau, é selvagem, é maligno. Ele está doido para comer carne humana, para devorar você. Então, você vai lá tão inocente tentar dar a carne a ele e ele te devora. E quantas vezes o cristão não é inocente a ponto de não fazer essa avaliação e não perceber que a pessoa é má de coração, é perversa de coração, é ruim, que na hora que você chega perto a fisionomia dela já se transforma, que ela é clara em mostrar com os olhos e no ranger dos dentes e na fisionomia que ela não está gostando. Mas aí o chato, ele fica banalizando o evangelho. É como se você estivesse rasgando as páginas do Novo Testamento. Está aqui uma, meu amigo. Está aqui outra. E de repente você vê que não tinha mais nada no Novo Testamento. Porque o evangelho é sagrado e é valioso. E eu não posso jogá-lo uma pessoa que está de cara feia, uma pessoa que está doida que eu pare de pregar, uma pessoa que quer que eu suma. Então Jesus, não deis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas. Saiba que enquanto o ímpio é imundo e impuro e violento, o evangelho é santo e valioso. Só pode ser dado a quem realmente quer e busca e sabe dar valor a ele. O resultado da falta de avaliação, quando a gente não faz essa avaliação, quando a gente vai, é como se estivesse de olho fechado, pregando o evangelho, sem olhar como é que está o ambiente, quem está gostando, quem está odiando. Jesus sempre percebia, até os pensamentos das pessoas. Jesus, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus estão aqui. Mas quem é esse que diz blasfêmia? E um cochicha com o outro. Mas que pecador, mas que blasfêmia. Dizer que está perdoado. Jesus chega e diz assim, vocês pensam que eu não estou vendo? Vocês pensam que eu prego olhando para o céu? Vocês pensam que eu não estou de olho no meu auditório? Qual é mais fácil? Dizer ao paralelo, levante e anda? Ou dizer os teus pecados estão perdoados? Para que vocês aí que eu vi, estou vendo, estou ouvindo. Vocês pensam que eu estou falando, estou aqui alienado? Tem muita gente que está assim. Ele fala pensando no céu e ele nem está vendo. Se levar um tiro, ele só vai descobrir quando ele chegar lá no céu. Jesus disse, meu filho, você é aqui antes do tempo, eu nem te chamei, você já veio. Ele disse, não é uma visão, não, meu filho, você está morto mesmo. Vixe, Jesus, eu nem vi. Como é que eu morri? Me atiraram em você, você não estava vendo, não? Não, senhor, eu estava tão cheio da unção que eu não vi nada. Meu filho, você morreu. Isso se for para o céu. Então, dois perigos correm quando a gente expõe o evangelho para a gente que é cão e ímpio. Lembre-se, existem dois tipos de pessoa não cristã. Existem aqueles que não querem o evangelho por ter outra religião, por terem escândalos. Mas existe aquele que não quer obstinadamente. Ele já ouviu e ele tem ódio, ele tem aversão, ele não quer mudar de vida. Então esse Jesus disse que é cão e porco. Então, quando você joga, corre o perigo do sacrilégio, assim, para que não pisem com os pés. Então, o autor aos Hebreus diz que ninguém deve pisar o sangue de Jesus.
Então o que acontece? Se você joga pérolas maravilhosas que embelezam o pescoço de qualquer mulher, para um porco, ele vai pisar em cima, ele vai tentar dar uma dentada, pensando que é uma ervilha. E aí ele vai pisar. E quantas vezes a gente ensina evangelho e as pessoas ficam debochando. Ficam citando versículos debochando. Ficam fazendo sacrilégio, que é pegar o que é sagrado e desonrar o que é sagrado. Né? Porque tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que dá a quem não merecia o evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não esteja jogando o evangelho, que é tão caro e precioso e santo, para a pessoa imunda que vai pisar o evangelho, que vai rejeitar, que vai cometer sacrilégio. Certo? E o segundo problema, e último, que nós vamos terminar aqui, é ter cuidado não apenas com a pessoa ser sacrílega, ou cometer o sacrilégio de banalizar, ridicularizar o evangelho, pisar o evangelho, debochar do evangelho, mas tem o perigo da pessoa atrair também o furor, incentivar ainda, tá vendo que aquela pessoa está com raiva, tá vendo que aquela pessoa tem ódio, e vai lá e continua, e continua, e continua. E aí não percebe. E aí Jesus diz assim, e voltando-se vos dilacera. Então, quando você dá carne sagrada a um cão, você pode ir até com uma boa intenção, mas o problema não está em você, está no cão, porque ele é cão, é imundo. Então ele não faz distinção entre a pedaço de carne que você está querendo dar e a sua bondade e você como um prato de comida. Então se ele puder te atacar, ele vai atacar. Então muita gente, ele não consegue entender que a gente está querendo o bem dela. Que quando nós pregamos, nós não queremos ser maior do que ninguém. Aliás, eu sou pecador mais do que todo mundo. Que nós queremos o bem dela, ela não consegue, ela consegue entender tudo errado. Que a gente quer ser o melhor, que a gente julga todo mundo. Então ela vê na gente um mal e ela quer nos destruir. Então tenha cuidado para não dar evangelho aos cães, nem pérolas para o porco, porque o porco vai dar uma dentada naquela pérola, como nós dizemos aqui no Ceará, com gosto de gás. É quando a pessoa faz uma coisa com muita vontade. Então a gente diz que ele fez com gosto de gás. Então o porco vai dar uma dentada e vai quebrar os dentes. Meu amigo, a fúria que ele vai ficar não é brincadeira. Então ele vai ficar mordido, vai pisar tudo que é pérola ali e ele vai partir para cima da pessoa, porque os porcos também eram animais violentíssimos. Então, resumo da ópera. Jesus diz, quando você for tratar seu irmão, não julgue, deixe para Deus. E se você quer ajudar, primeiro se corrija. Primeiro faça uma autoavaliação, veja você e depois estenda essa mão para ele, um ombro amigo. Nunca o veja como inimigo, mas como irmão. Ele diz, em segundo lugar, vocês vão se relacionar não só com irmãos. Tem gente que pensa que está se relacionando, só é com irmão. Vocês vão se relacionar com o mundo. E lá no mundo, vocês vão encontrar dois tipos de pessoas. Gente que quer ouvir o evangelho, gente que rejeita temporariamente, mas depois ela aceita. E gente que vai ficar com raiva de vocês de graça, que não gosta do evangelho, por causa da natureza dele. E que vai ficar com raiva, e essa raiva vai aumentando, aumentando, até um dia ele estourar.
Então tenham discernimento e vejam se uma pessoa é cão ou ele é um porco, se ele é imundo, se ele é obstinado. E a esse não dê o evangelho. Não barateie o evangelho. Não diga que vai dar uma Bíblia a quem se converter. Valorize o evangelho. Valorize a mensagem do reino. Porque a mensagem do reino, ela é santa e valiosa. Então, se você não é cristão, mas você não é desses que é cão, que é porco, que é imundo, ou você que está na imundícia, mas quer se arrepender, se converter, então Jesus Cristo morreu por você. Se você rejeita e tem ódio, é porque você se enquadra nesse texto. Então, esse evangelho, essa pregação não é para você, não diz respeito a você. Mas se você não se enquadra nesse grupo, se você é daquelas pessoas que não creu ainda no evangelho porque não entendeu, eu convido você a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Basta que você faça duas coisas: se arrependa dos seus pecados, creia que você é um pecador e peça a Ele que perdoe e peça a Ele que te salve, porque Ele morreu na cruz para te salvar. Então converse com Ele agora aí, se reconcilie. Você que já foi de igreja, mas hoje está na droga, hoje está na prostituição, eu não sei em que maneira você está, mas se você quiser entrar em contato com a gente, está aí meu Facebook. Se você quer uma palavra, um ombro amigo, se você quer alguém que vai dizer: olha, eu quero dizer para você que já foi de igreja, para você que já foi expulso de igreja, para você que já foi traumatizado, para você que caiu, para você que teve o casamento destruído, para você que pecou, para você que está aí na rua, para você que talvez esteja morando na rua, para você que as pessoas viraram as costas, para você que a pessoa muda de calçada, eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Eu quero dizer que nós nos importamos com você. Que eu me importo com você. Eu quero te desejar uma boa tarde. Eu quero dizer que a tua saúde precisa de cuidados. Eu quero dizer que eu fico muito triste ao saber do teu sofrimento. E eu quero dizer que o sonho da minha vida é um dia vê-lo bem. E com Jesus Cristo no coração. E que Jesus Cristo e eu não te abandonamos. Então, se você está desviado, se você não consegue vencer o pecado, mas você quer uma palavra amiga, um ombro amigo, alguém com quem você possa desabafar, então manda uma mensagem para o meu Facebook. Manda mensagem. Conta a sua vida que eu vou ler. Não prometo ler na mesma hora, mas eu prometo que eu vou ler e que eu vou conversar com você. Nem que seja um bom dia, oi, tudo bom, como é que vai? Você que não é cristão, se arrependa hoje. Você que está desviado, volte. E você que não consegue voltar e que todo mundo te abandonou, saiba, nós não te abandonamos. Nós amamos você. Pode entrar em contato. Deus abençoe. Um abraço para o Marcos Aguiar. Isso é uma bênção do céu. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã nós vamos ter mais ao meio-dia estudo bíblico, de segunda a sexta. Deus abençoe. Até amanhã ao meio-dia. E hoje à noite temos aula. Deus abençoe.